Para falarmos da febre amarela, hoje entrevistamos o professor infectologista Jordan Campomiso. Entrevistamos também o Dr. Leandro Silva, que trabalha no Hospital Eduardo de Menezes. Antes de falar da febre amarela, explique-nos a diferença de surto para epidemia. O surto é um aumento de ocorrências de determinada doença numa região específica localizada. A epidemia atinge regiões onde habitualmente não existia a doença, né, atingindo grandes proporções da população. Bom, a diferença de surto para epidemia. Surto é quando acontece um número de casos de doença numa determinada localidade não esperado pelos agentes de saúde. Então, por exemplo, você tem uma cidade em que não existiam casos de gripe nos meses do verão e aparecem repentinamente um número enorme de casos em um determinado bairro. Então, isso se caracteriza como um surto. Epidemia é quando o surto se aumenta geograficamente, vai para várias regiões. Então, pegando o caso da gripe, por exemplo, não era comum casos de gripe em janeiro na cidade de Contagem, por exemplo. Apareceu 20 casos num bairro X. No mês que vem, a gente tem 20 casos no bairro X, mais 40 no bairro Y. Já configura como uma epidemia. Porque é um aumento de número de casos em várias regiões ao mesmo tempo. A doença ela se torna uma endemia quando ela já existe com certa frequência durante todo o ano ou durante períodos do ano naquela localidade. Então, todo ano a gente tem casos de gripe em Belo Horizonte. É uma doença endêmica, sempre nos meses de inverno. Quando esse número aumenta, a gente pode caracterizar como um surto. Quando esse surto se alastra, a gente caracteriza como uma epidemia. Essa basicamente é a diferença. Existem critérios que são numéricos para cada doença, e algumas contas que a gente faz, mas para título científico. Mas em termos gerais é isso. Quais são os sintomas da febre amarela? A febre amarela é uma doença infecciosa, então a manifestação principal dela é febre. Uma febre é uma doença cujo período de incubação ele é curto. Após o paciente ter sido picado pelo mosquito, ele se manifesta em poucos dias com febre alta, dores musculares intensas, que são as mialgias, dores articulares, dores nas juntas ou, tecnicamente falando, artralgias, muita prostração, às vezes acompanhado de vômito, falta de apetite, e à medida que o tempo passa, a doença se agrava e cerca de uma semana depois pode se manifestar com atingindo o fígado, com manifestação de icterícia, os olhos ficam amarelos, e o mais grave, as manifestações hemorrágicas, começa a haver sangramentos pelo corpo. Bom, a febre amarela ela tem diversas formas clínicas. Existe a forma assintomática ou oligossintomática, que é quando o paciente tem sintomas pouco relevantes. Febre baixa, dor de cabeça, uma sensação de mal-estar, uma perda de apetite. A grande maioria dos casos de febre amarela cursa dessa maneira. Existe a forma moderada da febre amarela, que ela pode trazer ao paciente febre alta, diarreia, vômitos, e ela dura por poucos dias. E quando a gente não está vivendo um surto de febre amarela, em geral, essa forma clínica não é diagnosticada. Existe a forma grave de febre amarela. A forma grave, ela cursa com febre alta, dor abdominal, disfunção dos rins, né? Assim, disfunção renal aguda, disfunção hepática, sangramentos. Em geral, esses pacientes precisam de internação em unidade de terapia intensiva para controle da doença. A forma grave ela ocorre entre 10% e 20% dos pacientes. E a forma leve ela ocorre entre 80% a 70% dos pacientes. A forma moderada ficando entre esses números, 10% a 20%. Quais são as formas de prevenção da doença? A principal prevenção da febre amarela é através da vacinação. O Brasil já há alguns anos utiliza a vacinação rotineira da população nas áreas em que é possível a transmissão da febre amarela a toda a sua população. Nós, de Belo Horizonte, onde existe o vetor transmissor da febre amarela,
a vacina contra a febre amarela, ela faz parte do calendário, né, da nossa população. Então, todos nós devemos ser vacinados das regiões onde há transmissão. No Brasil, algumas poucas regiões não existe a possibilidade de transmissão de febre amarela, então somente essas populações que são excluídas da vacinação contra a febre amarela. A febre amarela pode ser prevenida principalmente através da vacinação. A vacina de febre amarela, recomendada pela Organização Mundial de Saúde, é em dose única, a partir dos 9 meses de idade. Toda pessoa que não foi vacinada para a febre amarela merece reavaliar a situação vacinal. A vacina é contraindicada a pessoas que têm alergia a ovo ou que têm alguma doença que abaixa o sistema de defesa, ou seja, AIDS, câncer, vigência de quimioterapia ou idade muito avançada. Mas a maioria das pessoas pode ser vacinada para a febre amarela, lembrando que a partir do ano passado a vacina passou a ser em dose única. Antigamente existia uma recomendação da vacina de 10 em 10 anos, passou a ser 2 doses ao longo da vida e hoje ela é em dose única com um grau de proteção muito bom. Outras formas de prevenção da doença é utilizar repelente quando vai para a área de mata, né? Evitar locais no início da manhã e no finalzinho da tarde quando for visitar áreas de mata, né? Áreas silvestres, e usar telas na casa para evitar o mosquito entrar em casa. Usar repelente também é uma maneira boa de prevenir a doença, principalmente na gestação, momento no qual a vacina em geral é contraindicada. A gente só indica vacina para gestante no momento do surto. Então é vacina, vacina, vacina e os outros métodos, que é evitar o contato com o mosquito, seja não visitando as áreas ou utilizando um repelente. Qual é o tratamento indicado após a febre amarela ser detectada? A febre amarela não tem tratamento específico. Nenhum medicamento antiviral é eficaz no tratamento da febre amarela. O tratamento da febre amarela é um tratamento de suporte, né? O principal são os cuidados básicos com o paciente, controlando febre, controlando hidratação, evitando vômitos, diarreia, se o paciente evolui com anemia, hemotransfusão, enfim. Em cima de cada sintoma clínico, você trata esses sintomas clínicos, evitando que o paciente se agrave, né? Com que ele curse com falência hepática, que são os principais que mais matam. Falência hepática, falência renal, né? Sangramentos efetivos, sangramentos, grandes sangramentos. Então o paciente com febre amarela deve ser principalmente tratado em unidades hospitalares. O tratamento da febre amarela ele é de suporte. Então todo paciente com diagnóstico de febre amarela merece uma classificação como forma leve, moderada ou grave. A depender dessa forma, o paciente vai ser internado ou na enfermaria ou na unidade de terapia intensiva para suporte. Nós vamos hidratar o paciente, cuidar dos rins, cuidar do fígado, fazer a transfusão de sangue quando necessário. Mas em geral não existe um tratamento específico para a febre amarela, dá o tempo para o corpo ficar livre do vírus. Existem 2 tipos de febre amarela, a silvestre e a urbana. Explique-nos a diferença entre as duas. A doença é a mesma, febre amarela urbana e a febre amarela silvestre. Não há diferença clínica entre elas. A diferença entre a febre amarela urbana e a silvestre é apenas pelo mosquito transmissor. Nas zonas rurais, ela é transmitida pelo mosquito chamado hemagogo, que não tem nas cidades. E nas cidades ela é transmitida pelo nosso velho conhecido Aedes aegypti, né? O mesmo que transmite dengue, chikungunya e zika. No Brasil, já há mais de 50 anos, não existe relato de febre amarela urbana. Ela apenas ocorre a febre amarela silvestre no Brasil. Me parece que foi a última detecção, foi no Acre em 1942. É importante, essa separação é importante, porque o mosquito Aedes aegypti, desde a década de 80, ele retornou nas grandes cidades para, provavelmente, a expectativa de que fique, né? E se inicia-se um processo de transmissão da febre amarela pelo Aedes aegypti nas cidades,
a possibilidade grande, de uma grande epidemia com consequências sérias. Né? A febre amarela é uma doença com um percentual significativo dos doentes evoluem para formas graves. Né? Claro, como toda doença, tem pacientes que não evoluem para formas graves. Mas a febre amarela é uma quantidade, é um percentual significativo que evolui para formas graves. A febre amarela é transmitida para o homem, principalmente pela picada do mosquito Aedes aegypti. Existe o ciclo urbano da doença, em que esse vetor é o responsável pela transmissão, e existe o ciclo silvestre da doença, que eventualmente o homem pode também pegar através da picada do mosquito hemagogos. Então são as duas formas de transmissão. A doença, em geral, é restrita ao meio silvestre. O mosquito hemagogos pica o macaco, transmite doença para o macaco. O outro mosquito que está sadio pica o macaco, pega a doença e passa para os outros macacos, na região silvestre. O homem, eventualmente, pode ser picado por esse mosquito e leva a doença para o meio urbano. Então, uma pessoa doente vai até o ambiente de floresta, de mata, traz a febre amarela, o mosquito Aedes aegypti pica aquela pessoa e transmite para outra pessoa. Então, existe transmissão macaco, mosquito, macaco, e existe a transmissão macaco, mosquito, humano, mosquito, humano. Basicamente, são as duas formas de transmissão da febre amarela. Na sua opinião, as campanhas e os programas realizados pelos governantes são eficazes? Sim ou não? Justifique. Eu, a princípio, eu confio nos programas de saúde pública brasileiros. Né? As campanhas de vacinação brasileiras, elas são reconhecidas internacionalmente. A população brasileira, ela adotou para si as campanhas de vacinação, participa. Todas as famílias levam seus filhos para ser vacinados. Enfim, é um caso de sucesso. Agora, a gente também não pode tampar o sol com a peneira, porque essa epidemia que aconteceu no leste de Minas de febre amarela mostra fragilidades. Né? Se ocorreram esse grande número de febres amarelas na região de Caratinga, região do Vale do Rio Doce, região do Vale do Rio Jequitinhonha, enfim, e do Mucuri, particularmente, é porque existiam falhas nessa vacinação. Se a população dessas regiões tivessem sido vacinadas, não teria acontecido isso. Né? Apesar do sucesso das campanhas de vacinação, elas estão falhas. Espero que o governo brasileiro, ele reveja isso e que reforce, não só as campanhas, porque a gente não pode acreditar só em campanhas. Campanhas são momentos em que a população é chamada para ser vacinada, depois passa a campanha e esquece daquilo. Não. A vacinação tem que ser trabalhada como algo permanente, cotidiano, fazendo parte do dia a dia das unidades básicas de saúde, da saúde pública brasileira, na qual se reveja os cartões de vacinação da população, enfim, algo permanente, não na forma de campanha. Nas grandes cidades, é possível, teoricamente, erradicar o mosquito transmissor. Na prática, particularmente após o golpe de 2016, com a deposição de uma presidenta eleita, ilegítima, deposição sem motivo, a primeira medida do governo golpista foi aprovar uma emenda à Constituição que cortou verbas da saúde, a PEC do teto de gastos sociais. Então vai faltar dinheiro para a saúde pública nos próximos anos. Então, e para saneamento básico também. Então a gente prevê um futuro a continuar com essa situação meio trágico na saúde pública do Brasil. Mas de qualquer maneira, teoricamente, é possível controlar o mosquito transmissor nas grandes cidades, que é o Aedes aegypti. Agora, é impossível, claro, matar mosquito nas florestas, nas matas. Então, a febre amarela silvestre, ela vai continuar acontecendo, caso não haja vacinação dessas populações. O mosquito existirá na zona rural e o vírus, o vírus amarílico, o vírus da febre amarela, também. Mas
Então não tem jeito de erradicar o mosquito transmissor na zona rural, né? Então qual que é a forma efetiva de transmissão, de prevenção? A forma efetiva de prevenção é que a população esteja efetivamente vacinada. Assim nós podemos conviver, né, infelizmente, com o Aedes aegypti na cidade e conviver nos nossos meses de lazer, ou as pessoas que trabalham na roça, né, no trabalho rural, conviver com o mosquito hemagogos transmissor da febre amarela rural. Olha, durante o período de surto e de epidemia de febre amarela, existiu uma campanha intensa em relação à vacinação, em relação ao criador de mosquitos. Eu creio que agora que a gente já superou essa epidemia, que as pessoas estão abaixando a guarda em relação às formas de prevenção, principalmente da vacinação. Então eu creio que o governo investe muito quando há um surto, quando há uma epidemia, mas que nesses momentos de calmaria vale a pena a gente sempre refrisar a questão da prevenção da febre amarela e de todas as outras doenças que podem ser prevenidas com vacina. Então eu acho ineficaz, ainda incipiente, o que o governo municipal, estadual e federal fazem em relação à febre amarela. Qual a sua opinião sobre a divulgação de notícias equivocadas sobre a febre amarela na mídia? Nós vivemos, infelizmente, na grande imprensa, a era da pós-verdade, né? Notícias falsas em diversas áreas são divulgadas e aquilo vai tomando uma dimensão que passa para quase ser verdade. Da febre amarela aconteceu muito isso e a grande imprensa, particularmente a mídia oligopolista brasileira, ela tem mais interesse em vender do que em divulgar a verdade, né? Então cabe, né, às universidades, aos centros universitários, aos futuros jornalistas que têm esse senso crítico, também, né, junto com os profissionais de saúde, levar, né, notícias esclarecedoras, né, divulgando, né, aquilo que são os conteúdos científicos e não criando pânico, mas alertando a população para a gravidade da situação e combatendo equívocos. Eu cheguei a ouvir muitas notícias a respeito de que a vacina causa isso, um pânico, as pessoas não querendo vacinar, porque há notícias falsas em relação à vacina. Vacina contra a febre amarela é utilizada no Brasil há mais de 100 anos. Né? Ela no início do século XX que ela já começou a ser utilizada por Oswaldo Cruz, que erradicou a febre amarela no Rio de Janeiro. Né? Teve inclusive a guerra da vacina, né? Um fato histórico no Rio de Janeiro com Oswaldo Cruz. Né? A vacina é segura, a vacina ela é efetiva, ela causa muito poucos efeitos colaterais e uma parcela pequena da população não deve tomar a vacina. Apenas as mulheres grávidas, as pessoas com deficiências imunológicas, né, e quem já teve reação à vacina anteriormente. Aliás, hoje o Ministério da Saúde adotou uma recomendação da Organização Mundial de Saúde de que apenas uma dose é necessária. Né? Já foram 3, passou a ser 2, atualmente a nova recomendação de apenas uma dose, a população já está vacinada. Toda notícia equivocada pode levar as pessoas a cometerem atos de extremo equívoco. Então, existiam algumas notícias em relação à vacina de febre amarela, que ela não era segura e que ela não era eficaz, e isso colocava em risco, por exemplo, toda a população. Existiu também a questão da febre amarela em relação ao macaco, né, que foi morto, né, uma quantidade enorme de macacos foi caçada em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Espírito Santo de maneira equivocada também. Existia também alguns tratamentos alternativos que eram divulgados na mídia. Nós, profissionais de saúde, temos uma grande dificuldade de lidar com isso, porque a gente quer o melhor para o paciente. E nem sempre o que o paciente escuta do profissional é tido como verdade. Às vezes a mídia tem um poder de impacto muito maior que o próprio profissional de saúde na vida do paciente. Então
é perigoso e pode levar a consequências desastrosas. Comente, por favor, sobre a questão dos parques fechados após boatos de que os macacos estavam causando a febre amarela. Os macacos não causam a febre amarela. Os macacos são vítimas da febre amarela, assim como o homem é vítima da febre amarela. Os macacos são picados pelo mosquito e adoecem e, eventualmente, podem morrer da febre amarela. Então, um dos mecanismos de monitoramento da febre amarela no Brasil é o acompanhamento de macacos mortos, o exame de macacos mortos nas florestas ou nos parques, no caso do nosso parque aqui. Sempre que a saúde pública brasileira é comunicada do encontro de macacos mortos, esses macacos são recolhidos, o seu sangue examinado, para ver se é causada se essa morte foi causada pela febre amarela. E caso haja grande ocorrência de um grande número de macacos mortos, uma epidemia de febre amarela entre os macacos, medidas de saúde pública têm que ser tomadas nessa população que também está exposta junto com o macaco. Reforço de vacinação, se for o caso, conferência dos cartões de vacina, etc, etc. Uma parte da população, como uma não notícia, achava que o macaco era causador da febre amarela, e em algumas regiões até houve uma caça a macacos e matança de macacos, porque as notícias que ocorreram que o macaco transmitia a febre amarela. A medida da Prefeitura de Belo Horizonte de fechar temporariamente alguns parques foi uma medida correta, na medida em que ela não tinha uma segurança de que, de fato, a população de Belo Horizonte estava prevenida totalmente contra a febre amarela e que, se o vírus da febre amarela estivesse contaminando os macacos, também contaminaria nós humanos. E se tivesse pessoas expostas, a prefeitura tinha que saber disso. Então fechou temporariamente os parques enquanto examinava os macacos e, ao mesmo tempo, campanhas de vacina para pegar aquelas populações ainda eventualmente não vacinadas. Após todos esses fatos, os parques foram reabertos. Então eu acho importante esclarecer isso. Macaco é vítima da febre amarela como homem. É um primata e são os primatas os principais vítimas da febre amarela. Alguns outros animais podem se contaminar também, mas não são tão fortes, marcadores fortes como os primatas. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed.